Graça e paz. Tudo bem? O seu Redentor vive? Isso é maravilhoso, né? Obrigado, viu, queridos? Como é bom a gente saber que o nosso Redentor vive, ter certeza disso é maravilhoso, né? Domingo de manhã, no batismo, pastor Nilo pregou aqui uma palavra poderosa, né? E ele fez algumas comparações, assim, sensacionais, né? Só a tumba, sepultura, como quiserem chamar, só a de Jesus Cristo está vazia. Lá não tem osso, lá não tem pele, lá não tem cabelo, lá não tem nada. Tem nada. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo. Essa é a declaração mais poderosa que eu encontro para falar da ressurreição de Cristo. Porque é algo sobrenatural, não é? Ultrapassa a nossa capacidade de pensar, de analisar, de refletir. Sobressai toda a nossa inteligência fica muito pequena, não é? Diante de uma verdade tão grande. Jesus Cristo está vivo. Vive. E vive eternamente. Isso é maravilhoso. E ama o seu povo, e trabalha na vida de todos eles. Faz milagres, prodígios, maravilhas. Grandeza de Deus. O sol nasce, os pássaros cantam, a chuva cai, as estrelas brilham. Aconteça o que acontecer, vendaval, tudo. Aconteça o que acontecer na terra, é impressionante, mas o trono de Deus continua inabalável. Inabalável. Pode se mover as águas, como disse o salmista. Os homens podem se embravecerem. Aconteça o que acontecer. O Deus que nós servimos continua inabalável. Inabalável. E eu vejo um propósito maravilhoso nisso quando isso é apontado para nós, que é o seguinte: pode confiar nele. Pode confiar. Pode confiar que ele é fiel. Que ele prometeu, vai se cumprir. Porque ele é fiel. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Me disseram que não é. Se disseram, não vai mudar. A palavra de Deus não muda se alguém disser alguma coisa. Não permita também que a sua fé mude, ou diminua, ou acabe. Não. Vai por esta verdade. Aqui é a verdade. Esta verdade aqui garante. Eu não garanto nada. Pastor não garante nada. Mas essa palavra aqui garante. Se você crê, ela vai te levar aonde ela disse que vai. Qual é o teu propósito? É ir para o céu ou para a nova terra? Toda vez que falo do céu aqui, o Nilo está aqui, tá? Nova terra. Seu propósito é esse? Essa palavra aqui, ela é a nossa salvação. Para todo aquele que crê, disse Paulo. O que é o evangelho? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem trouxe você aqui nessa noite, Jesus Cristo te trouxe aqui. Ele tem algo para te falar nessa noite. Abre o teu coração, descansa, recebe, leva para casa, pratica. Deus tem algo para falar com você nessa noite. Deus não perde o plantio. Presta atenção nisso. Deus não perde o plantio. Deus plantou uma semente no teu coração, vai frutificar. Deus plantou uma semente na tua família, vai frutificar. Deus não perde o plantio.
Ah, mas eu não sei plantar. Não foi você que plantou, foi o Espírito Santo. Tudo que eu falar aqui vai aos seus ouvidos. Mas o Espírito Santo pode pegar essa palavra, levar até o teu coração e fazer ela crescer, germinar e frutificar. Oh, glória, aleluia. Ai, Jesus, quase que eu mudo o tema. Mas vamos continuar. Amados, nós temos falado nos últimos dias aqui sobre temas específicos, não é? Falamos sobre o perdão, falamos sobre o amor, e esse mês nós vamos falar sobre as características de um lar cristão, o que é um lar cristão. Uma família cristã, um lar cristão, isso é maravilhoso. E é por isso que aqui a gente tem aplicado o quê? Princípios. Porque as famílias são diferentes. As famílias não são iguais e elas não são perfeitas. Então, se você olhar para o pastor Paulo e falar assim, a casa do pastor Paulo deve ser perfeita, eu te convido a passar uns 2 dias lá em casa. E aí você vai identificar algumas coisas que você vai falar, não é perfeita, não é mesmo. Então não tem família perfeita. Não tem família que não tenha problemas. Todos temos, todos. Se você tiver numa família perfeitinha, voa, vai para o céu, não dá para tu aqui, não vai dar certo. Todos nós temos. Por isso que a palavra de Deus tem princípios para que os nossos lares sejam lares equilibrados. Um lugar onde Jesus seja aceito, seja amado, tenha liberdade. Jesus fez 2 visitas, visitou a casa de Levi e a casa de Simão. Você já viu com as 2 casas o que aconteceu com ele? Levi fez uma festa. Em meio a toda turbulência, Levi fez uma festa para Jesus, recebeu ele bem. Simão não. Jesus chegou na casa de Simão, Simão não fez nada. Jesus falou assim, Simão, cheguei na tua casa, não me deste água para lavar os pés, não me deste um beijo no rosto, um ósculo santo, não derramaste óleo sobre a minha cabeça, só que veio uma pessoa de fora, uma moça, ela não para de lavar os meus pés com lágrimas, secar com cabelo, derramou óleo sobre a minha cabeça, você não fez nada disso. Jesus gosta de estar num lugar onde ele é bem recebido, bem recebido. Na nossa casa, na hora do café, Jesus pode estar conosco? Tem uma cadeira reservada para Jesus sentar? Jesus fica à vontade, viu? Olha que bacana. Na hora de assistir uma TV na nossa casa, Jesus pode sentar no sofá? E assistir a programação conosco? Olha que legal. Isso é bom. Na hora de conversar com os nossos filhos, por exemplo, Jesus pode participar da conversa? Será que ele pode? Na hora de acertar alguma situação com a família, com a esposa, os filhos, Jesus pode estar perto? Jesus é convidado para estar na nossa casa, fazendo parte da nossa rotina no dia a dia. Aí você me diz assim, pastor, é delicado porque às vezes lá em casa há umas tretas. É leve, mas há umas tretas entre eu, a esposa e os filhos, e se Jesus estiver lá não vai dar certo. Meu irmão, é lá que vai dar certo. É lá que vai dar certo. Porque ninguém consegue enganar Jesus Cristo. Você pode enganar a mim, pode enganar o apóstolo, o pastor Samuel, o Nilo, o pastor Francisco, Sérgio, os demais, pode até enganar. Mas Jesus não. Então, aonde Jesus está, é necessário que se fale a verdade. Que viva a verdade. Mas a verdade da minha casa é que a gente está tentando se equilibrar. Essa é a verdade da sua casa. Por isso que Jesus está lá na sua casa. Para te ajudar, meu irmão. Minha irmã. Para te ajudar. Para te orientar. E às vezes o Espírito faz umas perguntas para a gente, dizendo assim, tá bom? Desse jeito aí, tá bom?
É desse jeito mesmo que vocês querem viver? Porque Jesus está lá para acertar as coisas. Então hoje eu queria compartilhar com você mais 2 princípios. Domingo à noite nós compartilhamos 3 princípios. O que um lar cristão precisa para andar, com todos os seus defeitos, mas para andar, avançar, precisa ter governo, governar bem a sua casa. Precisa ter cuidado, cuidar um do outro. Cuidado ali é cuidar mesmo um do outro. E precisa ter amor. Já viu um governo sem cuidado? Já viu cuidar sem amor? Não tem como. Governar bem a nossa casa, cuidar uns dos outros e com amor. Hoje, nós vamos avançar um pouquinho a mais, dar uma apertada mais no nosso calo, que é para a gente ir melhorando. Quero compartilhar 2 princípios com você hoje. Abra comigo, por favor, amado irmão. No Evangelho de... Vamos começar aqui pelo Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 43. Marcos 10, 43. Olha o que diz o texto. Mas entre vós não será assim. Opa, vamos lá, eu vou no telão. Maravilha. Não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Qual é o princípio aqui? O princípio aqui é aquele princípio que a gente reluta contra ele. Serviço. Nilão, me ajuda? O princípio do serviço. Amados, servir não é coisa fácil. Mas um lar cristão precisa de alguém que esteja disposto a servir um ao outro. O serviço na nossa casa, ele não tem hora para começar, ele não tem hora para terminar. O serviço na nossa casa é constante. Por quê? Porque as pessoas estão sempre esperando que nós façamos alguma coisa. Então, servir o outro em casa exige paciência, longanimidade, bondade. Tudo isso você pode acoplar ali ao serviço de um para com o outro. Porque a ideia de servir o outro, na nossa concepção, é o seguinte: olha, se eu estou sendo servido, então eu sou maior. Não. Na concepção, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é assim: se você e eu, nós queremos ser maior, então nós somos os que servem. Veja Jesus, está servindo a Santa Ceia com os seus discípulos. E ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, os apóstolos. Mas tem um entre eles que não é um cara legal. O cara é difícil. Mas ele está ali entre eles. Tem lá o João, que é o apóstolo do amor. Tem o Pedro, que é um cara sanguíneo. E tem ali uma galera gente boa. Mas tem um que o cara é chato. As intenções dele não é as melhores. Enquanto Jesus está ali falando, conversando, ministrando eles, o cara está pensando nas moedas. Que hora que eu vou receber esse dinheiro? Eu vou vender esse camarada. E aí Jesus tem uma atitude maravilhosa. Ele começa a lavar
os pés daqueles irmãos. E ele vai, e vai, e vai, e vai. Quando chega nos pés de Judas, Jesus troca as mãos? Ele troca? Não. As mesmas mãos que lavaram os pés do Pedro, do João, do Mateus, do Tiago, as mesmas mãos lavaram também os pés de Judas. Jesus não trocou as suas mãos para lavar os pés dele. Jesus poderia ter feito assim: você não, Judas. Você está fora, filho. Olha o que você está pensando de mim. Não. Lava os pés de todos. Todos da mesma maneira. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o serviço ele é incondicional. Nós vamos nos dispor a servir na nossa casa. Tem alguém na minha casa que não é grato? Não importa, sirva. Sirva, só sirva. Tem alguém na minha casa que nunca reconhece o que eu faço? Continue fazendo, continue servindo. Continue servindo. É um princípio em um lar cristão. Continue servindo. Eu sirvo há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ninguém nunca reconheceu o meu serviço. Continue servindo, porque o teu reconhecimento vem do Senhor. É o Senhor que nos recompensa. É Jesus que está vendo o nosso serviço. Olha o que o Paulo diz quando ele vai falar do servo. Ele diz assim: você, servo, trabalhe para o seu Senhor, não como para homem, mas como para Deus. Por quê? Porque na época de Paulo, aí é um contexto cultural, obviamente, na época de Paulo principalmente, nunca que um senhor de escravo ia olhar para o escravo e ia dizer: olha, valeu, muito obrigado, você é um escravo top, parabéns. Nunca, imagina, não dá para fazer essa ponte cultural. Não dá. Mas Paulo vai além, parece que foi ontem que Paulo falou isso. Trabalhe como servindo ao Senhor. Eu tenho 17 anos de casado. E no meu casamento eu ainda não vivi muitas experiências, como provavelmente alguns de vocês já viveram. Mas eu vou compartilhar hoje umas 2 com vocês. Quando o Raniel nasceu, meu primeiro filho, marinheiro de primeira viagem, eu e minha esposa, estávamos perdidos. Aquele menino ali era tudo para nós, continua sendo até hoje parte, né? Nosso filho, meu Deus, chegou o nosso primeiro filho, que maravilha, que menino lindo. Aí dedicávamos tempo, Raniel, tempo para o Raniel, tempo. Se o menino chorasse um pouquinho, opa, o que aconteceu? É a chupeta, coloca. Está com fome? Coloca. É a fralda? Sabe, todo o tempo. Eu fazia isso. Mas um dia eu peguei a minha esposa chorando dentro do banheiro, atrás da porta. Se ela estivesse aqui hoje, talvez ela me proibisse de falar isso. Mas como ela não está aqui, ela vai ver depois. Flagrei ela chorando dentro do banheiro, atrás da porta. E eu falei, o que foi que aconteceu? Alguma coisa com o menino? Está doente? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Alguma coisa aconteceu. Não, está tudo bem. Não pode estar tudo bem, ninguém chora à toa. Aí eu pensei, deve ser coisa depois do parto, alguma coisa assim. Nada. Aí depois, com calma, com paciência, eu cheguei para ela e falei, meu bem, me diz o que aconteceu. Por que você estava chorando? Ela disse assim, sabe por que eu estava chorando? Eu estava chorando porque eu não estou conseguindo arrumar a sua roupa do jeito que você gosta.
por isso. Eu estou chorando porque eu não estou tendo tempo de arrumar a sua roupa do jeito que você gosta. Aí eu te pergunto, eu tenho que lavar os pés de uma mulher dessa ou não tenho? Eu tenho que paparicar essa mulher ou não tenho? Entendeu? Serviço. Serviço. Porque a mãe da minha esposa viveu 50 anos com o esposo dela, servindo, amando, sendo uma mãe de verdade que eu a conheci. Meu irmão, minha irmã, como é que eu não vou servir uma mulher dessa se ela me serve com amor? Minha esposa me serve com amor. E ela é muito paciente, porque eu não sou fácil, não. Não, eu não sou fácil, não. É pura graça mesmo. É pura graça, irmãos. Serviço no lar. Se não houver serviço, disposição para servir um ao outro, irmãos, sabe o que vai acontecer? Um negócio chamado um jogo de acusação, onde um aponta o dedo para o outro, dizendo assim: você não faz para mim, você não faz, eu também não faço, você não faz, eu também não faço. Transferência de culpa, de responsabilidade. Quando você se dispõe a servir o outro na sua casa, sem esperar nada em troca, sem esperar elogio, sem esperar recompensa, você simplesmente serve. Sabe o que acontece? O Espírito Santo vai constrangendo as pessoas e elas vão começando a perceber uma mudança. Se eu quero que o meu lar mude para melhor, a mudança tem que começar em quem? Em mim, meu irmão, diga em mim. E começar em mim. Porque eu não consigo mudar o outro. Mas se houver mudança em mim, o outro começa a ver isso. E as coisas começam a mudar. Serviço. Serviço. Como é difícil você viver num lugar, seja na família, seja no trabalho, como é difícil você viver ou conviver com pessoas que não gostam de servir. E servir é um dom mesmo. Quantos anos eu congrego aqui há 17 anos, 16 anos mais ou menos. Faz 16 anos que eu vejo o pastor Disseu servindo essa igreja todo dia, meu irmão. Todo dia, servindo. Eu nunca vi o pastor Disseu abraçar alguém de maneira diferente. Até onde eu conheço, eu só vejo ele e a irmã Ruth servindo. E para que Deus constituiu líderes no ministério? Para servir. Deus não, por exemplo, Deus não está constituindo líderes no ministério para ser aplaudido, para disputar concurso de beleza, concurso de oratória, para disputar o hall da fama, para disputar as luzes da ribalta sobre ele, para disputar nada. Deus está constituindo líderes no ministério para servir. Para servir. Se não aceitar servir, não serve. Já diz um ditado: o poder que se serve do poder, esse poder não serve.
Eu nunca vi, o pastor disse, eu usar a autoridade que Deus deu para ele para humilhar nenhuma das ovelhas que congregam aqui. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Por quê? Serviço. É serviço. Um serviço provisório. Porque daqui uns dias todo mundo vai. Eu espero que seja para o céu e vir outros líderes para servir. Na nossa casa, a mesma coisa. Daqui uns dias, o pai, o Senhor recolhe, a mãe também. Mas e o que os nossos filhos vão pensar de nós? O que eles vão dizer? Qual vai ser o relato que eles vão passar para os seus filhos, para os nossos netos? O meu pai, a minha mãe, eles nos serviram com amor. Legado. Quantos filhos hoje não pode ou não podem dizer isso dos seus pais? Está aqui um que não pode. Não posso. Meu pai, eu honrei como meu pai, mas o meu pai, eu não posso dizer isso. Se eu disser que o meu pai me serviu com amor, eu não vou estar falando a verdade. Então, o exemplo de Jesus Cristo, servir a todos, é o nosso dever. E existe promessa no serviço. Você quer ser o maior? Você quer crescer? Você quer se tornar alguém que brilha? Você quer se tornar alguém que as pessoas digam assim, olha, ali vai um santo homem de Deus. Sirva. Você quer se tornar alguém que, andando na rua da sua casa, as pessoas dizem assim, olha, este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente é diferente. Sirva. Sirva. Dedique tempo a servir as pessoas, principalmente da nossa casa. Porque, como eu disse aqui domingo, existem pessoas que o carro dele toma todo o tempo dele. O cachorrinho toma todo o tempo dele. As coisas tomam todo o tempo dele. E existem muitas esposas. Você, meu amado irmão, homem. De homem para homem, não é? Existem muitas esposas que choram, sentindo falta de um tempo de qualidade com o esposo. Muitas. Muitas. Também existem homens. Mas o serviço, servir o outro. Se você e eu, nós não formos mudados pelo Espírito, transformados pelo Espírito, se nós não recebermos essa capacidade do Senhor Jesus Cristo, nós vamos servir um dia, 2 dias, no 3º dia, a gente já está pensando, é abuso. Não, estou fazendo demais. Não está fazendo demais. Servir o outro. Num lar cristão, tem que ter serviço. Você quer ver um belíssimo serviço, que a gente nem atenta para isso? Por que nós existimos hoje? Pelo um serviço que Cristo prestou para nós antes da fundação do mundo, sabia? Se o Senhor disse ao primeiro casal, ele disse assim, olha, se vocês desobedecerem, vocês morrem. Essa é a ordem. E se eu não desobedecer? Continua. Eles pecaram. Qual era a responsabilidade de Deus? Deus era obrigado a manter eles lá, vivos? Deus tinha obrigação? Não. Porque eles foram avisados, não desobedeçam.
não desobedeça. Só que, olha nós aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus nos prestou um serviço. Que serviço Ele nos prestou? Por meio de quem? De Jesus Cristo. O quê? Sacrifício. Cruz. Graça. Por isso que nós estamos aqui. Então, quando Jesus Cristo disse assim, se você quer ser o maior, sirva, Ele tem autoridade para dizer. Porque Ele, exemplo de serviço na sua casa. Com os seus, exemplo de serviço. Portanto, irmãos, o nosso lar precisa ser um lugar bom para se viver. Nenhum de nós, quando casamos num dia para separar no outro. Não. Nós casamos para ir até o fim. Amém? Amém? Até o fim. Amados, é a nossa casa, é o nosso casamento, é o nosso lar, nós vamos até o fim. Ótimo. Então vamos trabalhar para que esse lugar seja um lugar bom para se viver. Porque nós não vamos sair no meio do caminho. Nós vamos até o fim. Então vamos lutar para que esse lugar seja um lugar bom. Você já imaginou? Para pensar assim, calcula a tua idade, a idade da tua esposa e pensa assim, pelas minhas contas eu devo ter aí mais uns 40 anos de casado. Falando de mim. Uns 40 anos. Eu já estou com 50. Se eu chegar a 90 é muita coisa, né, meu? Mas vamos lá, Deus é misericordioso, tudo bem. Cara, eu tenho 40 anos para viver com minha esposa. Vamos fazer desse lugar um lugar bom para se viver. A luta já é grande. As tribulações aparecem de vez em quando. Hora mais grande, horas menor, mas elas aparecem, elas estão por aí. Vamos fazer da nossa casa um lugar bom para se viver? Vamos diminuir esse sofrimento, se ele está acontecendo por motivo fútil às vezes. A briga aconteceu porque o café não estava doce do jeito que eu gostava. Vai lá, coloca um pouco de açúcar. Evita. Vamos fazer da nossa casa um lugar bom. Vamos servir um ao outro com amor, com paciência, com longanimidade, mas vamos servir. Mas eu não gosto, pastor, então acostuma, tenta, treina. Mas eu não sei, aprende com Jesus. Mas tem alguém para me ensinar? Tem servos aqui maravilhosos, vai te ensinar. Vai acontecer, vai dar certo. Mas não cause uma situação na sua casa que vai tornando cada dia mais pior a situação, porque eu não sei servir. Sabe servir sim. Porque o nosso próximo tópico vai abrir uma porta para isso. Sabe? Todos nós sabemos servir alguma coisa. Todos nós sabemos. Vou perguntar uma coisa para você. Você trabalha, eu tenho um patrão. Se teu patrão te pedir um documento em 2 horas, filho, você vai buscar ele correndo, mano. Arruma direitinho lá e tal. Está aqui, chefe? Tudo certo aqui. O senhor pediu, está aqui, ó. Bom. Mas às vezes em casa a gente não se esforça para fazer isso. E olha que a nossa família exige tão pouco da gente nesses aspectos do serviço, né? Tão pouco. Tão pouco. A minha esposa estava chorando porque não estava conseguindo arrumar minha roupa lá do jeito que eu queria. E eu nunca fiz essas exigências para ela assim, não. Ela sempre fez questão de cuidar. Eu achei isso muito nobre da parte dela, muito nobre. E eu não mereço isso não, tá, irmãos? Não mereço não. Não mereço não. Mas se esforce para servir em casa. De maneira que a sua esposa, o seu esposo possa se sentir feliz com isso.
para que isso não gere uma acusação, uma briga, uma confusão. Serviço. Não é fácil, mas é possível. Amém? Serviço. O outro tópico que eu queria compartilhar com você está no livro de Gálatas, capítulo 6 e versículo 3, por favor. Na verdade, eu quero ir primeiro para Romanos 12, 13. Fica melhor. Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. É um texto bem conhecido. Olha só o que diz o texto. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Amado, você sabe qual é a maior dificuldade dos casais hoje, nos dias atuais de tanta tecnologia? A falta de comunicação. A falta de comunicação tem causado nas famílias um estrago tão violento, meu amado irmão, que é impressionante. Aqui eu vou compartilhar com você outra experiência que eu vivi. Essa não foi boa não, tá? Não foi boa. Um dia eu estava em casa com a minha esposa, eu devo antecipar um pouco. O pastor Odisseu, quando pregava aqui, ele falava assim, olha, você tome cuidado à noite, procura não ficar brigado com sua esposa durante a noite, né? Vão os dois, né, para dormir, para deitar, para descansar. Procure não inventar essas brigas à noite, porque o inimigo é sujo. E ele vive atrás das colunas procurando um para derrubar. E eu estava em casa um dia, isso já faz um tempinho, né? E eu não sei por qual motivo, eu e minha esposa, a gente discutiu ali por algum motivo, uma coisa boba. E eu deitei no sofá e fiquei parecendo Nabucodonosor, dono de tudo. Cara feia, cheio de razão, certo, correto. Na minha visão, eu estava certíssimo. A minha esposa também não ficou legal, estava meio de bico. Trocou de roupa, botou o pijama e saiu para deitar. Chegou lá, sentou na cama e deitou. Quando ela deitou, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. Quando ela deitou, que ela virou do lado, isso é graça de Deus, gente. Ela disse assim que em cima da cama brilhou uma luz assim, mas uma luz forte. E ela viu lá, do meu lado, onde eu deitava, do meu lado, eu deito até hoje desse lado. Até hoje eu deito. Até hoje. Ela viu o capiroto lá em cima, enrolado lá em cima do meu lado. Lá onde eu ia deitar. Lá onde eu costumo deitar. Isso aconteceu comigo, tá? Sabe o que eu dizia quando o pastor dizia eu pregava isso? Eu falei, que conversa, rapaz. Isso não é verdade, não. Isso aí é. Ela voltou de dentro de casa, lá do quarto, e falou para mim. Ela falou, ó, a coisa não está boa para nós, não. Eu tive uma visão ali no quarto ali que é complicada. Ela me explicou. Rapaz, nós passamos uns dias de luta, tá? Foi difícil. Mas aí eu falei para ela, eu falei, ó, esse lugar aqui, ó, nunca mais ele encosta aqui, porque eu vou estar aqui toda noite com você, deitado aqui. Nunca mais eu fui dormir brigado com minha mulher, nunca mais. Não. Se a gente brigar,
vamos se acertar agora. Discutiu por algum motivo, vamos se acertar agora, agora. E se ela reagir muito, eu lembro ela. Eu falei, lembra? O infeliz pode querer deitar. Não vai, não. Não vai, não. Eu chego lá e me jogo em cima. Eu gosto do culto de quarta-feira porque é bem descontraído, né, galera? Ela não gosta que eu faça, não. Eu chego e me jogo. Esse lugar aqui é meu. Sabe por quê, amados? A nossa discussão foi porque nós não conversamos sobre um assunto. Não se comunicamos, não nos comunicamos. Não era nada difícil de entender, não era nada difícil de resolver, mas ela não quis conversar de um lado, eu também não quis conversar do outro, a nossa comunicação foi travada. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você não se comunicar com a sua família, o inimigo levanta muros entre vocês. Levanta muros. A comunicação faz ponte. Sabe, irmãos? Ponte. Comunicação. Nós estamos fazendo um curso aqui toda terça-feira. O pastor Rodrigo é o nosso professor. E como ele bate forte nessa questão da comunicação, é um princípio que não pode faltar na nossa casa. Às vezes, por falta de uma conversinha de 1 minuto, o inimigo pode transformar um lar num lugar horrível. Faltou uma conversa. Faltou alguém fazer uma pergunta, o outro dar uma resposta. Faltou um equilíbrio. O inimigo não é bobo. Ele sabe o poder das palavras, meu irmão. Ele sabe. Provérbios 18, 21. Na língua está o poder da vida e da morte. O inimigo sabe que uma palavra branda acalma, evita. Mas ele sabe também que uma palavra bruta, grosseira, no momento errado, estraga tudo. Suscita a ira da pessoa. E quantas vezes nós falamos duramente com a esposa ou com os filhos? Irmãos, quantas vezes eu em casa não já acalmei uma situação apenas dizendo assim, mas calma, vamos pensar, vamos pensar, vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Vamos esfriar a cabeça? Só uma conversa. Não esqueça que pelo poder da palavra, conversar, dialogar, o diabo convenceu a terça parte dos anjos celestiais. Como que ele fez aquilo? Foi na marra? Não, foi conversando. 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 Como foi que ele enganou a mulher? Conversando, mentindo para ela. Mas ele falou que vocês não podiam comer de nada aqui dentro. Não! Eu só não posso comer daquela, demais aqui é para nós. Conversa, palavras. Quantos irmãos e irmãs hoje não estão feridos? Muito feridos. Porque alguém deu uma palavra desnecessária. E quantos não foram curados com uma palavra bem aplicada? Palavras. Sabe o que nós aprendemos? Nós aprendemos isso até culturalmente, o pastor Sérgio, que estuda história, sabe bem disso. Mas culturalmente falando, nós aprendemos muitas coisas equivocadas, principalmente com relação à nossa comunicação com as pessoas. Busca os nossos patriarcas, lá bem longe, lá os nossos bisavôs, tataravôs. Como que tratava-se das situações em casa? Com os filhos, por exemplo.
Era difícil. Isso foi gerando muitas mágoas. Ô, amado, é tão gostoso quando você está em aperto, quando a coisa está feia, chega alguém com uma palavra, ela vem como um bálsamo. Meu Deus, era isso que eu precisava ouvir, Jesus. Obrigado, irmão, por essa palavra abençoada. Me curou. Como é bom isso. Como é gostoso quando você senta ao redor da sua mesa, na cozinha da sua casa, na sala, aonde tiver uma mesa, e você consegue desenvolver uma comunicação com sua esposa, seus filhos. Gente, situações delicadíssimas ali podem ser resolvidas rapidamente. O coração da esposa, dos filhos, pode ser curado ali com uma conversa. Palavras, sabe? Palavras têm gosto, irmão. Palavras têm gosto. A Bíblia diz que se o coração for amargo, existe raiz de amargura em coração de pessoas. E Jesus disse assim, olha, o que tiver aí no teu coração, você vai botar para fora, cara. O que Jesus está dizendo? As palavras vêm do teu coração. Olha que isso, como isso é forte, irmão. Se eu quiser conhecer o coração do Nilo, basta eu começar a conversar com ele. Eu conheço o coração dele. Por quê? É o que vem de dentro. As palavras. As palavras. Quando a gente não se comunica, trava isso, fecha. E vai acumulando. E vai acumulando. E vai acumulando. Gera ansiedade, depressão. Um dia desses, Samuel trouxe aqui um monte de coisas que dá problema quando não se perdoa. Por quê? Me diz uma coisa, meu amado irmão. Qual é a única maneira que nós temos de ser curados um com o outro? Qual é? Se comunicando, meu irmão. Por quê? Porque eu posso, do lado da Honorina, chorar, posso me alegrar. Do lado do Nilo, ele pode me chamar a atenção por alguma coisa, pode me colocar no caminho, isso aí está errado. Arruma, é por aqui. É assim, nós somos sociáveis, meu irmão. Até os mudos se comunicam. Aliás, eles tiveram uma boa dose de comunicação, graças a Deus, quando a Michele Bolsonaro, não era a primeira-dama, né? Ela usava dessa linguagem para se comunicar com eles. Achei muito legal isso. Glória a Deus. Né? Surdo, só surdo, né? Surdo. Que legal aquilo. Se comunicar. Coração, às vezes, está lá travado. O filhão está... alguma coisa lá no coração tá. Aí ele sai procurando um espaço. Será que meu pai não vai dar espaço para mim conversar com ele hoje? Será que a minha mãe não vai? Está tudo fechado. Quando você abre o seu coração para o seu filho, para a sua esposa, cara, cura, transformação, outra perspectiva de vida. Consegui conversar com meu pai, consegui conversar com meu filho, olha que legal. Consegui conhecer coisas no coração do meu filho que eu não conhecia. Cara, que maravilha. Comunicação nos nossos lares. Esse princípio precisa fazer parte da nossa vida. Imprescindível, como diz aqui o pastor Francisco. Se nós não vigiarmos nisso, amado irmão, tem um camarada que gosta de mexer nessas coisas.
falar nos ouvidos do jovem, do adolescente, falar nos ouvidos da esposa, do esposo, trazer alguns pratos. O inimigo sabe a nossa vida passada. E quando a gente conversa, quando a gente senta, as barreiras, elas desabam. Elas caem, os muros caem. Surgem novas ideias. Novas ideias. Eu fico, às vezes, observando, lá em casa mesmo, como esse negocinho aqui afastou as pessoas. Isso aqui. Tem famílias que o pai está na sala, o filho está no quarto, a esposa está em outro cômodo, e eles se comunicam via WhatsApp por aqui. Uma boa parte, diz aqui o pastor Sérgio. Se comunicam por WhatsApp. Está na cozinha de casa, cara. Traz um copo d'água para mim. E para ser educadinho, fala, por favor. Onde você está? Estou no quarto. Pode vir jantar. Está pronto, está na mesa. O cara está na sala. Não quero agora, vou mais tarde. Pode jantar. A casa, às vezes, é de 2. Quando é de 3, às vezes é de 2. Isso aqui, ó. Por outro lado, isso aqui, quando é bem usado, ajuda bastante. Ajuda muito. Bastante. Eu posso dizer para você que hoje, nos dias atuais, a maioria das pessoas depende disso aqui para trabalhar mesmo. É uma ferramenta poderosa. Mas tudo pode ser ruim se a gente não sabe usar. Se você usar isso aqui para se comunicar saudavelmente com a sua família, olha só que maravilha. Minha esposa trabalha o dia todo. A gente se comunica por ele. Mas não esquece de mandar uma mensagenzinha bonita, agradável, não é? Claro. Chega em casa, coloca lá em um lugar e senta e conversa pessoalmente, olho no olho. Vai ser bom. Isso é transformador para a nossa vida, irmãos. E quando você aprimora a comunicação, o serviço fica mais agradável, fica mais fácil. Fica mais fácil. Porque você servir alguém que não se comunica com você não é bom. Mas quando você serve alguém que se comunica contigo, que você se comunica com ela, tudo fica mais fácil. Bem mais fácil. Se nós conseguimos, ou se nós nos esforçássemos para aprender o valor da comunicação na nossa família, amados, nossas famílias seriam muito diferentes. Muito, muito, muito diferentes. Por um bom tempo, eu fui aquele camarada que
comprava alguma coisa para casa, fazia algum gasto e não dava explicação para ninguém, não. Para ninguém. E aí, lutando, aprendendo, a Elma também me ensinou algumas coisas. Aí eu abri um grupo, eu e a minha esposa. Se eu gasto alguma coisa, eu coloco lá. Tu acha que foi fácil? Você acha que foi fácil? Coloca lá, gastei X com isso aqui. Porque certamente eu vou receber uma pergunta. Com que gastou? Não vi. Não encontrei. Prestação de contas, somos casados. Temos que fazer isso. A princípio é bom? É nada. Eu quero ir na padaria tomar o café, gastou 10 ou 20, está suave. Vou comer uma pizza ali mais um menino, está tudo certo. Mas eu não moro sozinho. Eu tenho lá a minha esposa e 2 filhos, e ela precisa saber com que eu gasto. Transparência, prestação de contas, comunicação. Comunicação. E quantas vezes ela não falou para mim assim, olha, tem que comprar isso, assim, assim, assim. Eu falei, ferrou, porque agora não tem. Só na cabeça, tá? Não falava para ela logo de cara, não. Fazia uns arrodeios lá e até chegar. Ou então vai lá no limite. Comunicação. Quantas ferramentas maravilhosas o Senhor nosso Deus nos dá pela sua palavra. Quantas ferramentas maravilhosas o Senhor nosso Deus nos dá pelo seu Espírito. Domínio próprio, longanimidade, bondade. Tudo isso são dons à nossa disposição. O Paulo diz, busca com zelo os melhores dons, você vai receber. Para trabalhar na sua casa, na sua família, para viver melhor. Quanta coisa boa o Senhor nos oferece, mas nós escolhemos sempre andar na dificuldade. Não gasta o teu dinheiro com o que não é pão. A gente gasta. Seja generoso. Comunicar e servir. Olha que dupla maravilhosa. A nossa esposa, mas às vezes elas chegam do trabalho cansadas. Trabalhou o dia todo. Aquele treino não é nada fácil. Mas elas têm uma força impressionante. Ajuda. Ajuda. Compartilhe o serviço de casa. Não sabe fazer uma carne de panela? Pede ajuda para ela. Ela me ensina aqui, como é que faz esse negócio? Ela vai te ensinar. Ela vai gostar. Me ensina a fazer uma salada aqui. Como que faz esse negócio? Quero te ajudar. Olha que coisa boa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Servir. Me ensina como é que coloca a roupa na máquina. Como que liga os botões aqui? Ela vai gostar. Sim. Você não quer perguntar para ela, pergunta lá para o YouTube que ele te ensina. Direitinho. Ensina. Já experimentou? Sua esposa está fazendo alguma coisa na cozinha? Vai fazer junto. Que gostoso isso. Amado, isso facilita muito a nossa vida. Facilita a nossa comunicação. Portanto, quando nós estamos dispostos a servir, e esse serviço é feito se comunicando, meu irmão, não tenha dúvida, vai melhorar. Vai melhorar e muito. E se melhorar, melhora. Mas o que você e eu não podemos fazer, meu irmão, o que nós não podemos fazer é deixar com que as coisas piorem, se Deus está nos dando estratégias para melhorar o nosso relacionamento com a nossa família. Porque tem saída.
Nós só precisamos querer aprender. Então, esses princípios que Deus está nos dando, é para a gente aprender e praticar na nossa casa. Então, eu penso, amado irmão, que daqui um tempo, daqui uns dias, algumas pessoas virão aqui para dar testemunho. Eu creio nisso. Da mudança e da transformação que o Senhor fez na família. Tá? Nos próximos domingos e quarta-feira desse mês, você vai continuar aprendendo, porque os irmãos vão continuar ensinando e vamos praticando. Vamos praticando. Tem saída. Fique de pé um minutinho para nós orar, por favor. Mais uma vez, vamos pedir ao Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te pedir, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Deus, a praticar essas coisas boas no nosso casamento, na nossa família. Senhor, nos ajuda para melhorar a nossa comunicação na nossa casa. Senhor, nos dá um coração de servo, para nós servirmos a nossa família com amor, Senhor, com carinho, com dedicação. Pai, ajuda-nos, ó Deus, para que a mudança comece em nós e se estenda, Senhor, para a nossa família. Se estenda para aqueles que vivem ao nosso redor. O Senhor Jesus foi o maior exemplo de servo e nos ensinou a servir. Por isso o Senhor nos dá um coração de servo. Coloca, Senhor, no nosso coração as palavras certas pelo Teu Espírito, para que nós sejamos brandos, para que nós sejamos longânimos, e assim, Senhor, nós possamos viver um tempo de muita graça e de muita alegria na nossa família, trabalhando esses princípios, para que tudo seja para o louvor e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.